necessidade do objeto. Mas isso já acabou na tua vida, não já? Ótimo, então vá. Então vá, podes fumar. Creio que estamos preparados para começar, não é, Miguel? Muito bem. Eu começaria por dar a palavra, não preciso apresentar, todos nós nos conhecemos há muito tempo que andamos juntos a tentar fazer coisas cada vez melhores. Portanto, passo-vos aqui a parte da etiqueta, pelos vistos, a única etiqueta que podemos ter em conta hoje em dia será a etiqueta respiratória. Quanto à etiqueta, ela é menor que as relações de amizade, de estima e de admiração que nutrimos uns pelos outros e que estamos aqui hoje. Eu daria a palavra ao Zé Justo, ou ao professor José Justo, eu prefiro continuar a chamar Zé Justo, que generosamente acedeu a uma provocação da parte do João Pinharanda e do Manuel Rosa e minha, para fazer a apresentação do calendário perpétuo, o livro que aqui nos traz hoje. Microfone. Está ligado? Está. Ouve-se bem? Ou é preciso aumentar o volume? Mais perto, assim. Apesar do Pedro ter prescindido da etiqueta, eu mesmo em reuniões de amigos costumo usar de algum formalismo que faz parte da minha pessoa. E por isso mesmo vou começar por fazer uns breves agradecimentos. Naturalmente que agradeço a presença aqui da Sra. Ministra. E há um agradecimento que eu acho que também não pode deixar de se fazer, que é à Dona Maria da Graça Carmona Costa, que patrocina imensos eventos no domínio das artes, mas que em particular patrocinou também este evento, que é a publicação deste calendário perpétuo. Os outros agradecimentos, muito rapidamente, são para o João Pinharanda, para o Cabrita e para o Manuel Rosa, porque são eles que são os obreiros deste calendário perpétuo que eu tenho aqui à minha frente. No primeiro momento em que eu tive contacto com o calendário perpétuo, foi por intermédio, não foi exatamente o livro, porque o livro parece que só teve completamente impresso ontem ou hoje, não sei. A primeira vez, aqui há uns 10 dias atrás, foi por intermédio de uma maqueta que me foi enviada gentilmente pelo Manuel Rosa por e-mail. Nessa altura tive um contacto que, de alguma forma, não posso dizer que fosse uma surpresa, mas compreendi imediatamente que era algo de surpreendente ter a reunião de 366 desenhos do Pedro com 366 aforismos do João. Era, obviamente, alguma coisa de surpreendente e que ultrapassava, nomeadamente, aquilo de que nós também já trocámos impressões, que era o que o João tinha feito para a exposição coletiva organizada pelo Pedro em Faro, na quê? 786, 280... Na 289. 289, pronto, ok. E aí, naturalmente que, passando esse primeiro momento de uma relativa surpresa, perguntei a mim mesmo como é que eu poderia fazer uma apresentação deste livro. Há certamente duas coisas que eu não quereria fazer, mas que noutras circunstâncias poderiam ser mais óbvias, mas eram duas coisas que eu não queria fazer. Não queria tratar os desenhos do Pedro enquanto crítico de arte, porque eu não sou crítico de arte, nem sequer historiador de arte,
Também não queria tratar os aforismos do João enquanto crítico literário, dado que o aforismo de alguma maneira é um género literário, porque também não sou crítico literário. Aquilo que me liga a estas coisas, quer certos tipos de escrita, prosa, poesia, etc., quer as artes visuais, aquilo que me liga aí é um tipo de reflexão que não é da ordem da crítica literária nem da crítica de arte. É aquilo a que eu chamo filosofia das artes. E neste filosofia das artes está englobado, ou estão englobadas as mais variadas maneiras de produzir arte, desde as artes visuais até às artes escritas, o teatro, a dança, etc. Todas essas coisas, a performance, todas essas coisas me têm estimulado ao longo do tempo a escrever alguma coisa a partir delas. A filosofia da arte que eu faço, ou das artes, é muito influenciada por uma leitura que eu fiz durante muitos anos da obra do Gilles Deleuze, e, portanto, eu vejo essa filosofia da arte como uma criação de conceitos que nascem da nossa relação com as próprias obras, ou que, às vezes, de outra maneira, nascem para depois encontrarem, às vezes quase por acidente, uma obra ou um conjunto de obras artísticas às quais esses conceitos se aplicam. Neste sentido, fiz uma primeira pergunta, que é esta: o que é um calendário perpétuo? Um calendário perpétuo, recordando uma... Perdão? Um calendário perpétuo, recordando uma expressão que hoje já não está muito em uso, mas que ainda me lembro de ouvir quando era adolescente. Um calendário perpétuo é um quadro, digamos assim, uma tabela que começa numa determinada data, termina numa outra data. Estas duas datas podem estar muito afastadas ou menos afastadas, e que estabelece para cada dia dos sucessivos anos o dia da semana correspondente a esse dia do ano. Naturalmente, porque, como todos nós sabemos, os dias da semana não coincidem sempre com determinados dias do mês. Então, muitas vezes pergunta-se: então, mas o dia 12 de janeiro de, digamos, 1832, que dia era da semana? E essas tabelas serviam para responder a esta pergunta. Ora bom, então, se havia uma data de início e uma data de fim escolhida por quem construía um determinado calendário, então a conclusão a tirar imediatamente é que esses calendários não eram perpétuos. Não eram perpétuos porque, efetivamente, não se estendiam a todas as datas possíveis. Então vem-me a segunda pergunta: será que este calendário perpétuo do Cabrita e do João Pinheiranda, será que este calendário perpétuo é mesmo perpétuo? E se é mesmo perpétuo, o que é que faz dele efetivamente o calendário perpétuo? Bom, de certeza que tem de ser alguma coisa que eu diria avassaladoramente rebenta
com as limitações temporais. Alguma coisa que está para lá de um início e de um fim dos tais calendários perpétuos. Portanto, consequentemente, só pode ser alguma coisa que tenha a ver com uma infinitude que está associada precisamente àquilo que são as criações de natureza artística, quer sejam mais literárias, quer sejam mais plásticas. Então, é isso mesmo. Este calendário é efetivamente perpétuo porque tanto o trabalho plástico do Pedro que está aqui contido, como o trabalho aforístico que também está aqui contido, tanto uma coisa como a outra têm uma vitalidade, uma força que aponta no sentido de uma infinitude. Mas infinitude em que sentido exatamente? No sentido de um campo aberto de possibilidades de criação. E é efetivamente com isso que eles lidam, é com campos abertos de possibilidades de criação. Eu não me queria alongar muito, eu escrevi uma reflexão sobre isto, mas não vou ler essa reflexão. Penso que já disse uma parte essencial daquilo que eu escrevi. Há uma outra parte que é a seguinte. Peço desculpa, mas preciso disto. Há uma outra parte que é a seguinte, que é saber qual é o tipo de ligação que se estabelece aqui no calendário perpétuo entre a criatividade ou a produtividade, às vezes eu gosto de substituir criatividade por produtividade, que pode existir, qual a ligação que pode existir entre a criatividade plástica de um e a criatividade aforística do outro. Uma coisa é certa, os aforismos do João não são de forma nenhuma uma explicação ou uma descrição das intervenções plásticas, dos desenhos do Pedro. E da mesma forma, os desenhos do Pedro não têm rigorosamente nada de ilustrativo relativamente aos aforismos do João. Portanto, a ligação não pode ser uma ligação desse tipo. Não há aqui ilustração, nem há aqui explicação. O domínio é outro. O que é que se poderá dizer a propósito desse domínio? Eu não tenho grandes dúvidas de que ligações deste tipo, que são ligações absolutamente inesperadas e insuspeitadas, ligações deste tipo só podem acontecer de uma maneira marcadamente pessoal. É um encontro pessoal que está aqui assim em jogo, mas simultaneamente um encontro pessoal que se torna de alguma forma produtivo. Um encontro pessoal que não é um encontro qualquer, não é um encontro vulgar, mas é um encontro carregado de potencialidades de produção, de criação. E, de algum modo, o exemplo está aqui, neste volume. O encontro do Pedro e do João, de repente, materializa-se, e esta ideia de uma materialização dos encontros para mim é importante,
materializa-se efetivamente num objeto como este. Portanto, só para rapidamente terminar aquilo que tinha para dizer, acrescentaria que tudo isto é possível porque em cada um deles, e em cada um deles à sua maneira, há uma poética, duas poéticas muito diferentes, mas há uma poética em cada um deles que governa, de alguma maneira, o trabalho em que cada um deles está profundamente empenhado. Sem essa poética, então, um encontro marcadamente produtivo como este que temos aqui não aconteceria. Muito obrigado. Pediria agora, depois das inspiradoras palavras do Zé Miranda Justo, pediria à Sra. Ministra que tivesse a gentileza e a generosidade de, enfim, de partilhar connosco os pensamentos que eventualmente este calendário perpétuo lhe possam ter suscitado. Nós reservamos-nos para o fim. Pois é. Obrigada, Pedro. Isso é muito injusto, porque eu estava bastante expectante para ouvir o que é que o João e o Pedro iam dizer. Já que Não. Já vai. Não, porque eu também acabei, como todos vós, de receber isto agora e, portanto, estava aqui naturalmente a ver. Mas, muito obrigada, Pedro e João, e também foi um encontro fortuito este nosso em Coimbra, quando falámos sobre este dia. E eu vinha cá fundamentalmente para conhecer o calendário perpétuo, para estar aqui um pouco também entre amigos, mas o Pedro pede-me para eu dar umas palavras. E eu estava aqui a olhar para os aforismos e para o que segue nisto que nos rodeia aqui atrás de nós e que está aqui neste calendário perpétuo, e fui ler o primeiro e o último. E o primeiro e o último aforismo, o primeiro diz: não é necessário sobrepor vida e arte. A arte e a vida disso sim carregarão. E estava aqui a olhar à minha volta, há pouco fiz um pouco aqui esta passagem, de facto, é isto que nós temos aqui, é a vida e a arte, ou a vida através da arte, mas tudo isto, todo o trabalho do Pedro nos transporta para esta vida e para aquilo que eu consigo sentir a partir deste calendário perpétuo e do que aqui nestas paredes podemos encontrar. A segunda ou a última aforismo que aqui temos diz: deixa aos outros o desejo ou a missão de decorarem ou esquecerem estas minhas palavras. E eu vou-me inspirar neste último aforismo para não utilizar muitas palavras, porque certamente rapidamente seriam esquecidas, mas apenas para agradecer ao Pedro e ao João esta obra que aqui temos hoje, e para agradecer em especial nos tempos que vivemos. Eu vou tirar um bocadinho a máscara, desculpem, porque isto falar de máscara é muito difícil. Para agradecer em especial nestes tempos que vivemos. São tempos absolutamente inéditos na nossa vida de todos. Têm sido tempos muito duros, particularmente para a área da cultura, para os artistas, para todos os que fazem a nossa vida bem melhor todos os dias, e têm sido tempos de facto muito difíceis, e há algo que eu tenho afirmado ao longo dos últimos meses, e aqui hoje quero dizer também, dizer-vos a vocês em especial, mas a todos os que estão aqui também e os que nos estiverem a ver, é que temos conseguido e temos que continuar a conseguir, aconteça o que acontecer, manter sempre a cultura viva e sempre
a criação, a programação a acontecer na nossa vida. Nós continuamos a ser, Portugal continua a ser dos poucos países que não fecharam equipamentos culturais, não fecharam espaços como este, que continuamos a conseguir ter um pouco por todo o país momentos como este que nos encontramos aqui hoje. E esse é algo absolutamente fundamental que continuamos a conseguir ter. Temos tido algumas discussões e algumas conversas, naturalmente, transversalmente ao Governo, e este objetivo e esta ideia de conseguirmos sempre, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, continuar a ter aquilo que, impropriamente, como diz a Mel dos Santos, mas eu vou dizer, a cultura aberta, porque a cultura nunca fecha, mas no sentido de não encerrarmos equipamentos culturais, porque a criação essa nunca se fecha, felizmente, mas a verdade é que é algo importante, é que consigamos projetar, afirmar e defender que a cultura é um bem essencial e é por isso, por ser um bem essencial, que temos que continuar a poder estar juntos, como aqui estamos, para conhecermos esta obra de arte, para celebrarmos o trabalho do Pedro e do João e para podermos continuar a acreditar que venha o que houver, a cultura estará sempre presente na nossa vida e nunca vai deixar de existir artistas como o Pedro e o João e nós vamos continuar a poder aqui celebrar estes momentos. Por isso, muito obrigada a vocês os dois, especialmente a vocês dois, mas a todos que fazem com que, mesmo em tempos difíceis, estejamos aqui juntos e que a cultura, desculpas a Manel, continue a não estar fechada. Muito obrigada. Desculpem, e agradecer à Maria da Graça Carmona Costa, que está aqui à minha direita. Eu tenho que fazer estas coisas porque eu sou o dono da casa. Maria da Graça, quer-nos... Não? O peso, a importância e o facto de Maria da Graça Carmona Costa ser um personagem incontornável nos últimos 30 anos, pelo menos que eu me recorde, das artes plásticas em particular, e provavelmente outras, é conhecido subejamente. Também é conhecido subejamente este magnífico ato de elegância e de espírito, que é nunca se sentar na cadeira da frente. A Maria da Graça hoje, e eu acho, e tenho, como sou muito vaidoso, o orgulho em dizer, foi porque eu lhe pedi, fez uma coisa que nunca faz. Ou seja, apresentou-se, tomou um lugar visível, quando ela, na verdade, tem uma vocação e um entusiasmo que sempre praticou e pôs em exercício e em prática da forma mais discreta que eu alguma vez conheci. Portanto, a Maria da Graça não tem que falar. A Maria da Graça é. E com isso está tudo dito. Muito obrigado. Cabe-me a mim, não é? Boa tarde, obrigado a todos. Eu tenho, do ponto de vista protocolar, tenho uma grande facilidade entre agradecer primeiro à Maria da Graça ou agradecer primeiro à Senhora Ministra. Se eu agradecer à Graça, consigo juntar os dois agradecimentos numa palavra só. Portanto, a uma presença agora aqui, obtida por acaso, encontrada por acaso numa exposição que eu hei de ver, se tiver tempo, em Coimbra, que me parece que é bastante interessante, pelo menos os trabalhos do Pedro já havia os planos. A outra, presente sempre, há 30 anos talvez, sim, na minha vida há mais, porque eu conheço a Maria da Graça desde os 18 anos, esta história já foi contada muitas vezes, quando entrei na Quadro, ainda andava no liceu. Portanto, os outros agradecimentos são evidentemente ao Pedro, ao Manuel Rosa, ao José Miranda Justo e às equipas respectivas, inclusivamente à equipa da Maria da Graça, que enquadra as outras equipas e que é a Dinorá,
e que se fartou de mandar mails para trás e para a frente. Agora, quando houve este balançar de como é que era esta apresentação. O calendário perpétuo nasceu, aliás, também com o Zé Miranda Justo, que tu esqueceste desse assunto. Nasceu de um texto que o Pedro me obrigou a escrever para a tal exposição, e onde tu também tens um texto. Só que tu consegues falar sobre filosofia da arte e tal, e a partir do Deleuze e de coisa nenhuma, no ar, e eu tinha que ver as obras. E como eu não podia ver as obras porque eram 80 artistas, resolvi escrever frases para os 80 artistas. Escrevi 80 frases. E depois pensei, mas 80 frases não querem dizer coisa nenhuma, isto deu-me imenso prazer estar a fazer isto. Essas fiz assim, de repente, porque tinha que escrever. E se é uma frase para cada artista, também pode ser uma frase para cada dia, se é uma frase... Bom, e depois pensei, de facto, não consigo lembrar-me como é que me veio à ideia o calendário perpétuo, era coisas que eu já tinha lido, que já tinha visto. Só muito tarde é que fui à internet ver o que era um calendário perpétuo. E há uma outra maneira de ter um calendário perpétuo mais apurado, que é uma máquina, umas máquinas, uma espécie de astrolábios, sextantes, uma coisa qualquer, que esse sim é verdadeiramente perpétuo, mas é um objeto, não é? E, de qualquer maneira, o nome já estava encontrado e já estava dado, e arranjei um estímulo para continuar a escrever e parar num sítio qualquer. Também, pronto, 366 dias, porque temos sempre que contar que há uns anos bissextos, como este, não é? Onde este calendário está a sair. Não sem nenhum sentido de superstição, porque é uma coisa que eu não sei o que é. Só do ponto de vista ritual é que sei o que é uma superstição, porque eu gosto de rituais, mas não acredito nessas fantasias. Bom, depois, aquelas frases que eu tinha escrito, porque não poderia escrever muito e que foram aparecendo outra vez ao sabor dos dias, das coisas que eu ouvia, dos trocadilhos que eu fazia com coisas que eu sabia, que tanto podem ser de escritores conhecidos, como podem ser coisas de um passado pseudo-marxista que eu tive quando era jovem. Por exemplo, a arte é um sujeito sem sujeito nem fins, que é uma coisa do Althusser, por exemplo, que era mas não era a arte, era a história. E que era uma coisa muito provocadora, mas, enfim, agora também acho que é provocador. Portanto, foram coisas assim, muitas delas apanhadas, e como eu disse, quando falei contigo, muitas delas, e a maior parte delas, não me pertencem, foram roubadas, não é? Foram roubadas à história, foram roubadas ao passado, foram aldrabadas no momento de as voltar a escrever, mas eu encaro isto como o jazz pronto, assim, e as repetições e a diferença entre repetição e retoma, não é? As variações, eles partem sempre de um standard qualquer pré-existente e fazem sempre coisas novas, e quando fazem as coisas novas voltam a criar de novo, não é? Eu não consigo deitar fora a minha biblioteca, nem as minhas memórias, nem nada. Acho que só os artistas, provavelmente só os mesmos grandes artistas é que podem deitar fogo às bibliotecas, às suas bibliotecas, espero que não deitem às dos outros, e fazerem qualquer coisa a partir de um nada qualquer que tenham lá dentro, mas eu não consigo fazer isso e, portanto, é a acumulação do que eu sei transformado numa outra coisa qualquer, como se fosse um desenvolvimento jazzístico qualquer, não é? Há uma frase, desculpem eu estar a ser sincero, mas isto veio-me porque li uma frase do Keith Jarrett que dizia que ele acabava por inventar aquilo que sempre estava a fazer, não é? Fazia sempre a mesma coisa e estava sempre a inventar aquilo que estava a fazer. E era isso que eu gostaria que isto pudesse significar. Evidentemente que estas frases não têm nenhuma verdade dentro delas. A verdade acaba quando a gente acaba de as ler, ou se as quiser utilizar para um dia qualquer. Eu também pensei nisto um bocadinho em função daquelas, agora um bocadinho mais do lado do humor,
como aqueles calendários das missões, que têm uma frasezinha para nós orientarmos o nosso dia, não é? E há umas coisas da autoajuda que também dizem, todos os dias lê uma frasezinha. Isto também tem um certo humor. Eu também poderia dizer que a certa altura pensei, ainda bem que isto não tem data, porque assim vende-se todos os anos e podemos fazer muitas reedições. Mas pronto, já é aquela parte em que eu começo a desmanchar o meu discurso sério, mas eu não consigo resistir. Eu tentei resistir a esta piada, mas não consegui. Portanto, o que me dá outra ideia, o tempo fascina-me muito, uma parte destas coisas é sobre o tempo, que passa e que não passa, o tempo que se cruza, o facto de eu ter, por origem, ser historiador, é uma coisa que me dá um bocado de cabo da vida, não é? Porque tenho de sempre estar a fazer à procura de pontos de apoio no tempo, mas já percebi que isto anda tudo para trás e para a frente sempre, e é isso que eu quero que este calendário possa servir. Também podemos abrir imediatamente e ler a frase e não perceber que ela é de 31 de março. Por acaso era giro ver qual era a frase que calhava hoje. Mas eu abri e vou acabar aqui daqui a bocadinho. Portanto, este sentido, agora na minha relação com o Pedro, bem, enfim, esta relação neste momento específico, depois não tires a marca, é que eu fiz estes 366 aforismos, chamemos-lhe assim, hesitei muito como é que lhes havia de chamar, achei que estava a abusar da classificação e que me estava a pôr num nível muito acima, e depois disso, a única pessoa a quem eu posso pedir para fazer desenhos é ao Pedro, que foi a pessoa que desencadeou isto tudo. Pronto, e pedi-lhe, bem, é bom, e pedi-lhe, e quando lhe pedi, ele disse imediatamente que sim. Fez mais depressa do que eu, porque é muito mais fácil ser pintor do que escrever. Deu assim umas pinceladas e fez isto tudo muito rapidamente. Só que atrás desse muito rapidamente que ele fez estão os outros 40 anos de trabalho, e é sempre assim que as coisas se fazem, não é? O dia 50. O dia de hoje, 27/11, diz: a deriva é mais rápida do que o atalho. A frase com que eu queria acabar, eu fiz isto a certa altura, ganhou um ar profético, não é? Eu sentia-me que estava a dizer coisas para as outras pessoas fazerem. E está sempre dirigido a um tu. Tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu deves fazer isto, deves fazer aquilo. Mas houve uma, e emendei tudo, havia várias coisas, houve uma que eu deixei escapar de propósito, e é essa que eu vou ler para acabar, e que é: quando me perco, é que encontro o que sei. Pronto, é com isto que eu acabo. Muito obrigado. Eu devia... Não se pode desinfetar isto. Não. Fala comigo. Obrigado, João. Seguindo as indicações de profunda amizade e estima do meu grande amigo Luís Campos, que aqui está hoje conosco, venho aqui para uma distância de segurança, e é claro que, tal como eu, todos nós na vida real e diária fazemos tudo o que é possível e às vezes o impossível para evitar que os choques vulcânicos se abatam sobre o nosso Sistema Nacional de Saúde e as pessoas que, com tanta abnegação e coragem, todos os dias aí lutam, não é trabalham, é lutam. Estes 366 desenhos, devo-vos dizer, alguns galeristas, um ou dois deles encontram-se aqui na sala, dir-me-iam: não podes dizer essas coisas às pessoas. Ou seja, fiz em 2 dias e meio. Porque assim perde o valor. Não. Estes desenhos foram feitos em 2 dias e meio, entre o dia 3 de maio e o fim da tarde do dia 5 de maio, no campo, onde eu vivo cada vez mais e onde eu irei, em breve, espero eu, viver, digamos, em permanência. Nunca, aparentemente, se pinta, ou se desenha, ou se faz esculturas que não sejam ações, pensamentos
e obras que retomam coisas que fizemos antes. Daí aquela frase banalíssima, mas ainda com um pouco de verdade, que é: o pintor está sempre a pintar o mesmo quadro. Se pusermos de parte o lado pateta desta frase, na verdade, toda a obra de um autor ao longo da sua vida, pese embora as rupturas que a sua trajetória possa trazer, pese embora os volte-face, os abandonos ou as retomas, na verdade, porque o que se faz é o que se é, e aqui poderíamos desde já abrir um dossiê sobre as questões de relação entre a arte e a vida. Eu acredito que o que se faz é o que se é. E o ser poderá ter muitas facetas, pode ser digamos, um diamante mais ou menos lapidado, menos lapidado, mais rústico, mas na verdade tudo o que está dentro acaba por se plasmar de uma forma ou direta, ou indireta, ou subtil, ou escondida naquilo que se faz. Estes 366 desenhos são o calendário perpétuo de todos os dias passados da minha vida, ou seja, há aqui coisas que eu fiz já quando tinha 15 anos e 16, eu comecei a pintar e a desenhar quando tinha 14 anos, e nunca mais fiz outra coisa na vida, embora tenha tido uns empregos temporários para poder comprar materiais para pintar. E há aqui pássaros, há sóis, há cadeiras, há assim umas coisas estranhas entre pessoas, há frutas, há palhaços, há paletas, símbolos, digamos, quase esotéricos, ainda que sejam matemáticos, o infinito, palhaços, homens sentados que esperam, árvores um pouco por toda a parte, enfim, coisas que eu revejo, vejo e antevejo em tudo o que tenho feito até hoje. Portanto, a perpetuidade possível deste calendário de tintas da China, 366, que fiz de rompante para o João, é apenas um desfolhar, se possível, das coisas da minha vida, de coisas que eu faço e que fiz e que voltarei a fazer. Porque, sendo certo que o nada não existe, é também igualmente certo que nada do que existe é diferente daquilo que já foi. E, portanto, entrego-vos sob a forma de livro, porque os desenhos não tenho a menor intenção de vos entregar. O livro, contudo, gosto de o partilhar convosco. E devo confessar, Manuel Rosa, uma vez mais, muito obrigado, este objeto, este livro, isto é uma peça lindíssima e a ti te devo, com a tua habitual atenção e elegância de editor, mais este livro maravilhoso. Muito obrigado a todos pela vossa presença, muito obrigado a todos os que estão deste lado da mesa, fico felicíssimo por ter a vossa companhia no meu ateliê. A porta do meu ateliê está sempre aberta para quem queira vir. E o meu tempo está sempre presente, perpetuamente, para quem queira estar. Muito obrigado. Uma frase que eu tinha aqui para ler, mas depois como achei a outra, mas é uma frase do Lamartine. Au temps suspend ton vol. Portanto, é isso tudo que nós queremos que possa acontecer. Ao tempo, suspende o teu voo. Muito melhor que a do Mourão, ao tempo volta para trás. Convido-vos agora a refrescarem-se um pouco, compensar umas despedidas e brincar. Não sei se... Como